No primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho. O cara pode ser artista plástico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser blogueiro, ele pode ser youtuber. No primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu pensei um negócio e eu comecei a questionar. Lembra que eu falei que eu sou questionador? Eu comecei a questionar. Eu pensei assim, cara, por que as pessoas trabalham para ganhar um salário? Eu questionei isso. Por quê? O salário mínimo era, não lembro na época, mas hoje é R$1.000 e poucos. Então imagina eu, pô, o salário mínimo é tanto. Cara, eu ganho isso vendendo 3 relógios. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas saem daqui da periferia, pegam o ônibus ali por 2 horas para chegar numa empresa e trabalhar 12 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo ele trabalha naquela empresa por dia, para no final do mês ganhar um salário, se eu vendo 3 relógios e ganho esse salário? E já ganho esse valor que seria equivalente a esse salário. E eu estou vendendo muito mais do que 3 relógios no mês. E tinha 18 anos de idade. E não era difícil na minha cabeça, na minha visão, não era difícil fazer aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas no sistema. Uma outra coisa do sistema que eu me lembro, que foi com 17 anos que eu questionei, era o embrião daquela minha frase, estabilidade não existe. Porque eu passei num concurso público, era funcionário público, tinha estabilidade para ficar 30 anos numa carreira e fui expulso. Então, peraí. Eita. Estabilidade não existe. Então, essas coisas foram... Eu acumulo... Esses são vários As que você está falando. São vários As e B, várias variáveis que eu vou... E aí, quando você começa a combinar essas variáveis, você começa a produzir um conhecimento que veio da sua conclusão. Sim. Do seu nexo. O nexo é tu pegar o A que tu tem com o B que você não tem e você cria o C. Entendi. E aí o que acontece? Minha primeira variável foi venda. Venda eu comecei a questionar. Aí quando eu fui trabalhar no curso de inglês, não era um tabu pra mim. Mas rapidão, posso fazer? Pode. Por que você parou de vender relógio? Então, eu parei de vender relógio porque aquilo, eu desvalorizava aquilo. Aí ele, inclusive eu vendo, quer? Não, eu desvalorizava aquilo. Aquilo pra mim era um bico. Aquilo pra mim era quase algo desprezível. Você entendeu? Você não queria nem... Dependendo da mentalidade das pessoas, elas acham que o cara vendedor de curso é desprezível. Sim. Ele acha que o cara empreendedor é desprezível. Ele acha que o bacana é ter um emprego público. Eu respeito visões diferentes de vida que as pessoas possam ter. Mas a sua é diferente. Mas eu afirmo e defendo, eu estou na internet há 14 anos, falando de empreendedorismo, quando essa palavra não era glamurosa ainda, eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho. O cara pode ser artista plástico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser blogueiro, ele pode ser youtuber, sabe? Ele pode ser sacerdote, ele pode ser... Ele pode trabalhar em causas humanitárias. As pessoas... Não existe só aquele caminhozinho quadradinho. Aquele quadrado, eu não coube dentro desse quadrado.